Olá, muito bem-vindo ao Gregário Radio especial de prévia do Tour de France 2022. A prova começa nessa sexta-feira, dia 1º de julho, e aqui na Gregário Cycling a gente vai acompanhar esse dia a dia da prova. Todos os dias um boletim ao vivo às 5 da tarde, vai ser transmitido no nosso canal no YouTube e depois, claro, vai ser repostado no nosso player de podcast favorito, naquele que você escuta habitualmente. A gente vai estar lá todos os dias falando do Tour de France 2022, aqui comigo nessa transmissão, claro, sempre ele, o craque Nicolas Sessler. Vamos colocar o Nicolas Sessler aqui com a gente. Nicolas, muito bem-vindo e uma grande expectativa já, o Tour de France já vai começar. Fala, capitão, fala, galera. Semana de Tour, já é verão, o calor tá aqui e o momento que a gente tanto esperava, né? Especial para todo mundo que vive a bicicleta, para nós que cobrimos, para os ciclistas que correm, para as equipes que trabalham, para os patrocinadores que investem, para os fãs que assistem. Essa prova que tanto inspira, tanto muda. E, na realidade, né, posso te falar o que for das outras provas, das grandes clássicas, do Giro, da Volta, mas o Tour é o Tour. Ainda é a prova que mais atrai, que mais traz em mídia, atenção, e tem o seu porquê, né? Ao longo das próximas semanas a gente vai entender um pouco mais disso. O Tour é o Tour, o resto é corrida de bicicleta, Nicolas Sessler. Mas lembrando que esse programa é um oferecimento da Specialized, que é nossa parceira nessa cobertura desse ano. A gente também tem outros produtos que a gente vai, outros conteúdos que a gente vai entregar com vocês, oferecimentos também da Z2, parcerias com a Z2 e com a Strava. Tem muita coisa legal que você vai acompanhando aí no dia a dia da Gregário. Mas o importante, o momento desse encontro aqui é para falar um pouco mais sobre o percurso, sobre o start list, sobre as nossas expectativas para a prova. O Nicolas Sessler vai de quebra, dar aquela esfriada num dos favoritos quando ele selecionar, já é uma fama, já é uma tradição aqui do nosso encontro no Gregário. Nicolas, vamos começar do começo. Essa prova esse ano começa numa sexta-feira, não é normalmente, é sempre num sábado, né? E isso acontece porque vai largar da Dinamarca, 3 etapas lá, num país que tem grande tradição da bicicleta, uma tradição não só urbana como competitiva, e segunda-feira vai ser dia de folga para eles se deslocarem para a França. Isso assim se repete nas tradicionais segundas-feiras seguintes, vão ser 3 dias de descanso. Para quem acompanhou o Giro de Itália, é exatamente igual o que a prova italiana fez nas suas 2 últimas edições. Mas o começo, Nicolas, já é um contrarrelógio, é uma prova que começa não com um prólogo, mas com contrarrelógio de 13 quilômetros, de altíssima velocidade. Qual que é a sua expectativa para esse desembarque, esse grande départ do Tour de France, largando na Dinamarca? Lembrando que, assim como seguiu o formato do Tour, você mencionou, segue o mesmo formato que o Giro adotou e é um pouco diferente do tradicional na medida que eles têm um dia de descanso a mais. Uma vez que a prova larga fora da França, no caso do Giro, largou fora da Itália, largou na Hungria, né? Aqui, no caso, a gente vai largar na Dinamarca, os atletas ganham um dia de descanso a mais, na medida que, normalmente, uma grande volta começa no sábado, e eles têm 2 dias de descanso, né? Você teria uma primeira semana com 9 etapas, logo um primeiro dia de descanso, uma segunda semana, um dia de descanso. Nesse caso, por existir um translado necessário da Dinamarca para a França, eles têm que colocar um dia a mais de descanso, entre aspas, uma vez que é um dia de viagem. Enfim, os atletas agradecem, porque quando você corre uma grande volta, qualquer dia de descanso a mais é muito bem-vindo. E certamente isso é interessante. Mas não tira o mérito, e as 3 primeiras etapas em território dinamarquês são muito importantes. Eu estava aqui brincando antes da gente começar a gravação, Leandro, com o Strava, o hub que eles lançaram para o especial, para o Tour de France, com todas as etapas detalhadas, os segmentos e tudo, e fiquei aqui, aquele famoso... no empenho pós-treino, você senta na mesa e começa a brincar no Strava e estava olhando todas as etapas e dando uma analisada meio por cima. E a verdade é que ajudou muito. E eu levantei aqui algumas etapas chaves, né? De que certamente serão decisivas e que realmente valem a pena acompanhar. E dentre elas eu destaquei 2 etapas já em território dinamarquês, que é onde o Tour larga. A gente começa realmente com um contrarrelógio de 13 quilômetros em Copenhague, na cidade, passando pelos principais pontos turísticos. Então, mais do que um simples prólogo,
que muitas vezes é adotado. A gente lembra alguns anos atrás, quando até Valverde caiu, teve aquele tombo que ele detonou o joelho, era um prólogo em Düsseldorf, na Alemanha, né? Uma etapa de contrarrelógio prólogo, mas a etapa em Copenhague a gente já caracteriza como um contrarrelógio propriamente dito, uma vez que ela tem mais de 10 quilômetros de duração. E, certamente, analisando o percurso e a lista de favoritos, eu acredito que já seja um percurso favorável a contrarrelogistas puros e duros, para vestir a camisa amarela logo na primeira etapa. É um prólogo extremamente técnico. A previsão não é de chuva no dia que a gente grava hoje aqui, então isso é um bom sinal. Porém, sendo dentro da cidade, Copenhague é uma cidade antiga, com muitos trechos de paralelepípedo, cruzamentos, rotatórias perigosas, como eles chamam, né, um road furniture diferente, é uma etapa que pode marcar alguma coisa, no sentido de a gente não vai ver ninguém dos favoritos à vitória na classificação geral ganhando o Tour de France ali, mas sempre a gente pode ver gente perder a classificação geral num tombo bobo, num problema nessa etapa e assim por diante. Então vamos ver. Favoritos, eu diria que um Casper Asgreen para vestir a camisa amarela, dinamarquês em território de casa, né? Seria aí o filme de Hollywood começando com o pé direito. Filippo Ganna, Wout van Aert, todos esses que vêm e têm um contrarrelógio forte, certamente são favoritos a vestir a camisa amarela já na primeira etapa em Copenhague. Coloca o Mads Pedersen também nessa disputa, porque o cara andou muito bem na Bélgica, está muito focado nessa oportunidade que tende a ser aproveitada nas etapas seguintes, porque vão ser etapas com muita possibilidade de vento cruzado, a famosa primeira semana do Tour de France foi bem realçada aqui nessa edição, porque a gente vai ter bastante oportunidade para percalços, vamos dizer assim. É exatamente o que você disse, de que não se ganha o Tour de France na primeira semana, mas possivelmente a gente vai ver um ou outro ciclista ficando para trás já nesse começo. Eu queria voltar um pouquinho, inclusive, Nicolas, para falar um pouco sobre o contexto geral dessa disputa, porque é uma prova com uma boa quilometragem de contrarrelógio, bem diferente do que foi o Giro, por exemplo, que vai lá na última semana também ter 40K de contrarrelógio como juízo final. É uma prova com 6 etapas com final e subida, algumas montanhas, mas não é uma prova para escaladores propriamente dito. Não é uma prova que encanta os velocistas, também não são tantas oportunidades assim para eles. No geral, é uma prova muito mais propícia para um ciclista que anda bem em todas as características, né? A gente viu até muita gente especulando a possibilidade do Julian Alaphilippe, do Wout van Aert, desses caras que não brigam pela geral, o quanto que esse percurso ele acaba sendo amigável para esse tipo de ciclista que anda bem em tudo e não é necessariamente ótimo numa coisa muito específica, né? Claro, a especulação não é essa, a gente tem um claríssimo favorito para essa edição do Tour de France, que é o Tadej Pogacar. Tem alguns ciclistas que brigam com ele, mas não é um percurso claramente voltado aos escaladores ou aos contrarrelogistas ou com pouca subida. Não, está muito bem equilibrado nas suas características, né? Eu acho que é um menu para todos os gostos. Você tem menu para o vegano, para o carnívoro, para o que não come glúten e para o que não come lactose. Dá para atender a todos aqui. Então tem etapa para os sprinters, tem etapas para os punchers, tem etapa para os contrarrelogistas, tem etapas para os caçadores de fuga e tem etapa para os escaladores. Classificação geral, a gente tem aí um baralho bem interessante na medida que esse mix de etapas e de terrenos muito distintos e condições climáticas também, a gente vai falar disso, distintas e que podem definir bastante na competição, trazem essa incerteza ao que pode acontecer na prova e um certo favoritismo. Eu acredito que, como você mencionou, a gente vai entrar ainda nos principais nomes, mas é inegável que na hora que a ASO desenhou o percurso, eles buscam trazer emoção, trazer entretenimento, trazer disputa para a prova. E quando você tem um cara como um Tadej Pogacar e um Primož Roglic e Jumbo-Visma, eles tentam jogar de alguma forma que propicie que outras equipes busquem outras bases. Essa aqui é a verdade. Porque senão a prova fica chata de assistir, né? Como foi no ano passado. A gente pode falar a verdade
que Tadej Pogačar ganhou já na primeira semana, meio que a gente já sabia quem ia ganhar o Tour. Esse ano a ESO pode acontecer o mesmo? Pode. A gente vai falar disso até no decorrer da primeira semana, mas a maneira como a ESO desenvolveu o circuito e desenhou o circuito é buscando manter essa emoção até o último minuto, né? Lembrando até com um contrarrelógio na última etapa de 40 quilômetros e um contrarrelógio plano, você permite isso, uma vez que se um escalador chegar ali com uma certa vantagem, com a camisa amarela, nada impede que um cara ao estilo do Tom Dumoulin, como ele ganhou um giro há alguns anos, né, um Miguel Indurain nos seus anos de ouro, ganharia e tiraria muito tempo. Então mantenha aí as cartas abertas para diferentes tipos de corredores, né? Exatamente, eu acho que essa é a principal expectativa, assim, para muita gente não tem as montanhas tão duras e tão longas como a gente viu, por exemplo, historicamente, né, no Giro de Itália, nem tanto nessa edição, que essa edição foi também atípica, mas no passado recente as subidas muito longas e as etapas muito duras, são etapas mais curtas e de grande intensidade, eu acho que essa é uma busca desse percurso. Então, só para a gente tentar aqui colocar um mapa na cabeça e dividir com quem está ouvindo esse podcast, os 3 primeiros dias são na Dinamarca, um dia de descanso. De terça a domingo, a gente tem uma sequência de 6 dias na primeira semana, depois isso se repete na segunda e depois na terceira. Nessa segunda semana, Nicolas, que já em território francês, inclusive essa é uma questão, porque vai ser a primeira vez até depois da pandemia que a gente vai ver uma volta passando por vários países. Na segunda semana eles visitam a Bélgica, começaram na Dinamarca, na segunda semana eles visitam a Bélgica e na terceira semana eles também vão passar pela Suíça, por onde vão pegar ali o trecho dos Alpes, pegando um pedaço da Suíça. Mas na segunda semana... E na terceira semana também toca um pouquinho na Espanha, quando eles passam pelos Pirineus, né? Uma vez que os Pirineus ficam na divisa, em alguns pequenos momentos eles cruzam a fronteira para o lado espanhol também. Inclusive, a gente falou muito sobre isso na Route d'Occitanie, que era uma prova francesa, no sul da França ali, e que em vários momentos conectava com os Pirineus e tinha uma grande influência com as montanhas, né, dos Pirineus na fronteira ali entre os dois países. Não vai ser diferente nesse tour, você tem razão, Nicolas, mas vamos lá, de etapa 4 a etapa 9, né, a primeira semana cheia do tour, a gente vai ter ali na etapa 5, Nicolas, a visita à Bélgica não podia ser diferente, um clima de clássica, aqueles famosos pavês de Roubaix, onde a gente pode encontrar, a gente lembra, né, para quem está ouvindo a gente, acompanha o Gregário Radio sempre, a presença do Tadej Pogačar na Volta de Flandres, e também a presença do Primož Roglič numa prova anterior à Volta de Flandres, os dois fazendo ali uma adaptação aos pavês, testando ali para ver como é que era essa experiência nesse tipo de piso, porque essa é uma etapa também muito, muito arriscada para quem está na classificação geral, né? A gente sempre lembra da edição de 2014, né, que foi ali um salseiro danado, né, que colocou ali o Alberto Contador, o Chris Froome, bem fora da jogada e revelou o quanto que o Nibali estava forte para aquela edição que ele, inclusive, o italiano Vincenzo Nibali foi campeão. Como você avalia a decisão da organização colocar um percurso como esse para um voltista, Nicolas Sessler, passar? Bom, eu acho sensacional. De novo, a ESO está buscando emoção, está buscando manter essa disputa em aberto, uma vez que você pode ter algum atleta muito forte, como o próprio Tadej Pogačar, que perca um pouco de tempo no início, na primeira semana, uma vez que você tem esses diferentes terrenos, né? Entre eles, terrenos de clássica, que certamente não é o terreno ideal para um escalador puro, e mesmo para um voltomano, né? Por melhor que ele seja e melhor que se defenda, sempre há um terreno que você tem um certo nervosismo em rodar, porque é difícil, você não está acostumado, os atletas são mais leves, né? Um escalador ele tem dificuldade em rodar no paralelepípedo, por uma questão de inércia também da bicicleta, não são os típicos atletas para isso. Vale destacar, Leandro, também, eu queria destacar a etapa 2, ainda em território dinamarquês, lembrando, a gente passa ali por uma das maiores pontos suspensas, a maior ponte suspensa da Europa, né? São 18 quilômetros de ponte. E o que eu quero dizer com isso? Porque você fala, pô, legal, uma ponte. Uma ponte, normalmente, é um lugar com vento canalizado, tá?
vento canalizado passando numa direção que normalmente é paralela à ponte. Isso significa vento cruzado. Por 18 quilômetros, os atletas estão ali. Então, eventualmente, também pode ser uma etapa que a gente veja emoção, a gente veja nervosismo no pelotão, na medida, de novo, que a gente pode ver gente sendo pega eu não diria que desprevenida, porque quando você sabe que ali vai ter um ponto perigoso, você vê tensão e existe uma certa luta, mas também um outro ponto. Também típico de uma semana de clássica, o que para atletas de volta não estão muito acostumados. Logo a gente pula para a etapa 5, que é outra das que está destacadas, e justamente que é a etapa de Roubaix. Eles largam praticamente já na floresta de Arenberg, que é aquela foto mítica, né? A cena mítica que a gente tem até uma foto que você adora, todo ano em Roubaix você sobe a foto do Murilo entrando em primeiro na floresta de Arenberg. Eles largam por lá, uma etapa relativamente curta, 150, 160 quilômetros, porém certamente muito intensa. Eu lembro em 2014, Leandro, foi a primeira vez que eu vi o Tour de France passar, porque eles passavam numa etapa de pavê, aquela que na época ganhou o Lars Boom e o Nibali foi essa de líder. Isso. No lá, de 2014. Eu estava lá, era meu primeiro ano na Bélgica, e fez um tempo típico belga. Chuva, frio. E, cara, você precisava ver o nervosismo, a tensão que existia no pelotão antes da largada. E é algo que nem assistindo um Tour de Flandres, assistindo uma Roubaix, eu nunca tinha visto. E por quê? Quando você vai para um Tour de Flandres, para uma Roubaix, todo mundo que está largando o Roubaix são atletas que estão acostumados a andar no pavê, que sabem andar em paralelepípedo e sabem o que eles vão se encontrar. E aqueles que estão largando por obrigação comercial da equipe, porque um caiu, o outro teve Covid, não sei o que, tem que largar, eles já sabem que quilômetro ele vai abandonar e não está nem aí com as 9 horas. Essa que é a verdade. Muitas vezes eu lembro das equipes espanholas brincando aqui, eu falo, ninguém quer estar nessa corrida, o carro vai estar esperando vocês no quilômetro 80, vocês abandonam. Isso é verdade para uma clássica. Porém, numa volta, como é o Tour de France, a gente não tem isso. É uma etapa-chave. E você tem atletas que não gostam de andar no pavê, que não gostam de andar em condições climáticas adversas, que são os escaladores, né? Então a gente vai pensar aí num Henrique Mas, num Richie Porte, num Chris Froome, no próprio Tadej Pogacar, num Roglic, num Vingegaard, Dani Martinez, Adam Yates, Uran. Então, todos os nomes que a gente pensa como favoritos, que normalmente em uma clássica de um dia, como é Roubaix, diriam, amigo, aqui não é meu terreno, não tenho nada a ver com isso. Eles têm que estar lá, eles têm que disputar, eles têm que se arriscar, eles vão tomar tombo, eles vão ter que bater guidão com esses caras que também querem ganhar as etapas, né? Porque vamos lembrar, você vai ter nessas etapas, um Wout van Aert, um Dylan Van Baarle, vigente campeão da Paris-Roubaix, um Filipe Ugana. Então você tem classicomanos e gente que vai ali para ganhar a etapa, porque por si só é um mérito, eles podem se vestir de amarelo, com a camisa amarela, e significa muito. Vamos pensar aí nos caras da Quick Step, né? Que tem equipe toda em função disso. E no paralelo, você tem os caras do DC, os escaladores, que não sabem andar naquele terreno e vão se embaralhar todo, tendo que correr e tendo que meter guidão e se meter na frente. E você, isso é uma combinação muito perigosa, né? E isso influenciou seriamente na convocação, porque a gente volta a lembrar da Volta de Flandres, por exemplo, para falar que o Matteo Trentin está na prova do Tour de France esse ano, na minha opinião, quase que exclusivamente para ficar ali junto com o Tadej Pogacar nessa etapa 5, e quase toda equipe que tem um candidato à vitória geral também trouxe ciclistas bons. Você citou o Wout van Aert, mas tem também o Laporte, caras que vão ali estar com a missão de conduzir os seus líderes por essa etapa tão complicada, Nicolas. De fato, um dia para acompanhar o Tour de France com muita atenção, com muita proximidade, porque vai ser uma etapa muito incrível, principalmente se tiver uma possibilidade de chuva como aconteceu em 2014. Agora, ainda na primeira semana, a gente tem o primeiro final ao alto, que também sempre rende boas imagens e sempre rende boas disputas, que é a chegada na Super Planche da Belle Fields. A gente lembra muito daquela vitória, aquela vez que o Ciccone e o Dylan Teuns disputaram ali a etapa e a camisa amarela, mas também tem sempre briga pela classificação geral. Essa é uma etapa também que vale muita atenção nessa primeira semana, né, Nicolas? Uma semana... Novamente, a etapa 7, né, que é na sexta-feira, na primeira sexta-feira, então, passada a sexta-feira de amanhã, né,
uma vez que esse programa vai ao ar na quinta-feira. Então, amanhã a gente tem a largada em Copenhague. Na semana seguinte, na outra sexta-feira, a gente tem a primeira chegada ao alto, na planche de Belle-Files, que é uma subida que guarda um certo misticismo e já definiu muita coisa no Tour de France, né? A última vez que uma etapa normal chegou, realmente, Jules Ciccone se vestiu de amarelo por lá e pegou. Lembrar também que foi na planche de Belle-Files que o Tadej Pogacar ganhou o primeiro Tour de France dele, naquele mítico contrarrelógio, que ele arrematou o Primož Roglič, né, no Tour de France de 2020. A gente vê aquelas imagens do pessoal da Jumbo não acreditando que eles viam, né, porque o Pogacar foi lá e tirou mais de 1 minuto, ainda colocou outro minuto e tanto por cima do Roglič, e foi justamente subindo a planche de Belle-Files. É uma subida dura, Leandro. Ela, depois, quem tiver curiosidade, pode entrar no Strava lá, brincar com o segmento, mas ela sobe o tempo todo ali por volta de 7%, e as rampas finais batem mais de 12%, até com alguma coisa de esterrato e grandes imagens. A gente já viu, é uma subida que sempre define alguma coisa no Tour, né? A gente lembra Fábio Aru ganhando um ano ali, Bradley Wiggins também, num dos seus anos míticos, bem legal de assistir e que dá uma certa dinâmica mais de primeira chegada ao alto, uma vez que também a gente lembra que, passada a etapa 5 dos pavês, eles têm uma etapa 6 em território belga, um pouco de transição, que propicia um sprint, então eles devem chegar com as pernas frescas para a etapa 7. Etapa 8 e 9 não tem muito o que falar, a gente tem mais uma chegadinha ao alto na etapa 9, lá nos Alpes, aproximando da Suíça. Etapa 8 também um final explosivo, numa subidinha de categoria 3, mas não deve ser nada que impacte tanto na classificação geral. A etapa 7 seria mais um destaque da primeira semana mesmo. E na segunda, Nicolas, porque já volta nesse trecho na Suíça, dos Alpes ali, a segunda semana de prova tem 3 dias de montanha, logo depois do dia de descanso, isso é sempre uma pegadinha, né? E com grandes subidas. Na etapa 12 a gente tem um final em Alpe d'Huez, uma etapa que sempre é uma etapa que promete, sempre muita emoção. Qual que é a sua análise aí da segunda semana do Tour de France? Bom, nesse sentido, até é importante para situar o pessoal, o Tour desse ano ele segue uma rota que seria um formato girando com o relógio, né? No sentido horário na França. Então eles começam lá no norte, né? Dinamarca, Copenhague, depois eles fazem uma segunda semana passando pelos Alpes, a terceira semana passando pelos Pirineus, lembrando que os Pirineus é a parte de baixo da França, e depois eles voltam para Paris para concluir o Tour. Dito isso, segunda semana nos Alpes, vai definir muita coisa, Leandro, porque a gente tem 3 etapas seguidas de alta montanha e com muita subida. Destacar as etapas 11 e 12, né? Etapa 11, justamente como você falou, eles têm uma etapa com mais de 4.500 metros de subida acumulada, que é muita coisa em relativamente poucos quilômetros, e eles têm o mítico conjunto, né, que você subiu quando você fez o L'Etape lá, né, que é o Col do Telegraph junto com o Col do Galibier. Depois eles descem e terminam com o final em Chavalier, também uma subida de categoria HC. Então é bastante subida. Lembrando que a gente tem um fator também, né, o Col do Galibier, ele corona, né? O topo dele está a 2.650 metros de altitude. Então, você tem um componente que grande parte da subida está acima dos 1.800, 1.900, 2.000 metros de altura. E isso pode ser um fator que joga um pouco com os diferentes atletas. Na medida que você tem alguns atletas, Leandro, que se adaptam muito bem à altitude, feed colombianos e gente nativa de altitude, né? Até já falamos um pouco sobre isso em algum Gregário Tech, sobre training camp em altitude, como funciona, quando funciona, o que acontece. Então, quem quiser entender um pouco mais, pode escutar esse programa. Mas, no geral, é um pouco uma incógnita de como cada corpo pode responder para o impacto da altitude. O final não é no Galibier, né? Logo eles descem e terminam em Chavalier. A etapa 12 também, aqui, olhando na minha colinha, é outra etapa brutal, com 3 subidas HC. Eles começam subindo o Galibier pelo outro lado, depois eles fazem Croix de Fer e terminam
no mítico Alpe d'Huez, que é famoso, né? O Alpe d'Huez tem cenas e memórias. Eu não esqueço de quando o Carlos Sastre foi campeão no Tour Sim, de 2007, 2008, 8, os e irmãos subindo Schleck por sendo lá. marcados, né? O Ent Schleck era o cara sendo marcado e o Sastre atacou e ganhou a etapa, sem dúvida. A vitória que tirou o Lance Armstrong do sofá, né? Inclusive. Exato, porque quando ele brincou, nossa, quando eu vi o Carlos Sastre ganhar é porque o povo não deve estar andando nada. Mas cornetas à parte, analisando a etapa e do que a gente possa ver, né? São 3 subidas hors categoria, na sequência, Galibier, Croix de Fer e o Alpe d'Huez. E uma coisa, né? A vertente pela qual eles sobem o Galibier nesse lado, para quem não conhece, depende muito de como tiver o vento e as condições climáticas no tempo, no dia, porque o vento pode influenciar muito a maneira como a prova acontece ali. Uma vez que você praticamente não tem plano nessa etapa, ou você está subindo, você está descendo, de novo, são mais de 4.000 metros de acumulado, e pode definir muito. A gente pode ser um dia que a gente veja aqueles caras que gostam de um ataque de longe, distante, vídeo Movistar, mestre nesse tipo de jogada, né? Sempre adorou fazer esses movimentos. Nibali também, muito bom nesse tipo de ataque. Thomas Voeckler, né? Outro que sempre ganhou muito tempo e ficou famoso no Tour por isso. É um dia propício para a gente ver aí alguém que já tenha perdido um pouco de tempo na primeira semana, tentar recuperar com um ataque meio suicida, kamikaze de longe, e dependendo de como do andar da carruagem, seria uma etapa que pode funcionar. Então, olho nessa etapa. O restante da segunda semana são etapas aí que são propícias a terrenos para fuga, algum sprint ou outro, na medida que eles saem dos Alpes e vão fazendo aí já a sua transição para os Pirineus na terceira semana. Terceira semana, Pirineus, vamos chegar lá também. A gente tem ali o temido Altacan, né, que é uma montanha famosa também em muitas edições, e lá o momento decisivo, que é o contrarrelógio no sábado, 40 quilômetros, é um contrarrelógio brutal para as pernas cansadas aí dos ciclistas que cada vez menos disputam contrarrelógio, né, Nicolas? Então, com certeza é uma possibilidade de grandes diferenças, e a gente sempre lembra da reviravolta que foi 2020, quando o Tadej Pogacar lá no contrarrelógio em subida, colocou um caminhão de tempo no Primož Roglič para ganhar o seu primeiro Tour de France. Qual que é a sua análise aí dessa terceira semana, já pensando no que pode ser o cenário, né? No cenário que talvez até a gente tenha já um monopólio ali, principalmente dos eslovenos, é um cenário que é real, ou até mesmo um cenário bem hipotético, onde precisem virar o jogo, né, nesse finalzinho de prova. Sim, a terceira semana nos Pirineus, Leandro, começa de novo com etapas muito duras, tanto nas etapas 16 e 17, e a etapa 18, como você mencionou, a etapa mítica do Otacam e outros portos, eu estou aqui no espanhol, né? E outras montanhas míticas ali dos Pirineus. Um fator que a gente tem que destacar nos Pirineus sempre, Leandro, é o componente calor. E eu mencionei lá no início, né? Questões climáticas ao longo desse tour podem impactar. Então, desde vento cruzado, frio no norte, na Dinamarca, chuva, como vai estar o tempo. E depois, quando você chega nos Pirineus, altitude, né? Como eu mencionei, passando na segunda semana pelo Galibier, e terceira semana o fator calor. Por quê? Quem já teve a oportunidade de pedalar nos Pirineus vai entender o que eu estou falando. Quem não teve, é a famosa tampa de panela de pressão. Faz um calor, uma umidade brutal, e uma coisa que muitos atletas, né, ainda mais a gente pensar na gringaiada que corre por lá, não está acostumada. Né? E você vem de uma semana dura, o corpo já está debilitado, já está no limite, depende aí um pouco de como cada um vai reagir às altas temperaturas. Lembrando que ali no Otacam, nos Pirineus, você pode bater tranquilamente 40 graus, e aquela umidade brutal, que para nós brasileiros é relativamente normal, né? Vamos pensar aí, quem mora no Rio 40 graus é o padrão, mas quem não está acostumado sofre. Tadej Pogacar, conhecidamente, não gosta do calor. Isso já ficou claro em outras etapas,
em outras provas, ele já mencionou, ele não é um grande fã das altas temperaturas. Então, isso pode, sim, além da dureza, né, dos circuitos, novamente, etapa 18, a gente tem outra etapa com mais de 4 mil metros de subida acumulada, soma-se a fadiga e diferentes condições climáticas, pode ser esse tempero aí que a gente espere para uma eventual explosão, como a gente teve num Yates no Giro, alguns anos atrás, e possíveis reviravoltas, né? O cenário mais provável, quando você tem um Tadej Pogačar, pode chegar aqui com 10 minutos. Pode acontecer. Vai virar uma procissão. Pode ser que na primeira... Assim, eu não posso te falar, mas pode ser que na primeira semana o bicho já esteja com 5 minutos. Depois etapa de Paveira e a plancha de Belfield. Pode acontecer. Desse cara, não duvido nada. Ele pode ter o pior equipamento, a pior bicicleta, tudo funciona, mas o bicho faz acontecer. Então, do jeito que ele anda, tudo é possível. Pode ser que ele perca algum tempo, né? Vamos falar aí. Não é gorando ninguém e esperando nenhum problema, mas quase que pro Tour e para a dinâmica seria legal se ele perdesse uns 2, 3 minutinhos nas primeiras semanas e tivesse que vir rematando para buscar, seria. Mas eu realmente não posso te dar um cenário do que eu vou esperar, porque eu diria que a gente só vai começar a ter uma ideia melhor a partir da quinta etapa, Leandro, dessa etapa de Roubaix, porque é ali que você vai começar a ver quem foi carta fora do baralho e quem não. Por quê? A etapa 5 é a única etapa, efetivamente, que está muito fora do controle, muito fora de previsão das equipes de classificação geral. Qualquer coisa pode acontecer ali, um pneu furado, um tombo, uma curva. É muito difícil de alinhar tudo na etapa 5. Passada a etapa 5, a gente revê quem não tá na festa, no baile, e aí a gente vê quem pode disputar. Essa aqui é a realidade. Essa é a realidade, Nicolas, e é só importante, a gente já começou a falar aqui do quanto que Tadej Pogačar e a Jumbo-Visma com o Primož Roglič vão concentrar as principais ações dessa edição. É o óbvio, o Pogačar é o favorito, o Roglič é o seu principal rival. A gente tem ali um contexto auxiliar aí nessa disputa que é quase... que seria muito surpreendente, né? Mas poderia ser possível. Nomes como o Vlasov da Bora, a própria Ineos, que tem o Geraint Thomas, tem o Martinez, tem o Adam Yates, tem também até mesmo o Ben O'Connor da AG2R, nomes que estão brigando por um pódio, né, nessa classificação geral, e quem sabe, em alguma situação, possam até colocar em risco essa camisa amarela, mas é muito pouco provável. A disputa deve estar muito mais concentrada nesses dois eslovenos. Eu queria só que a gente passasse também sobre a expectativa das camisas, porque além da camisa amarela que o Pogačar tenta o tricampeonato, a gente tem a camisa verde, né, por pontos, que deve ter aí uma boa disputa com o Wout van Aert, que está nessa briga. Talvez os velocistas mais puros, como o Fabio Jacobsen, até mesmo, quem sabe, o Caleb Ewan consegue voltar a viver um bom momento e brigar por essa camisa. E o Peter Sagan, que voltou a venceu na Suíça, venceu o campeonato eslovaco, vai aí com a equipe Total Energies bem voltada por ele nessa disputa, principalmente... Ele é sempre um cara muito constante, então não dá para descartar o que ele pode fazer nessa camisa que ele já ganhou 7 vezes. Quais são as equipes que você destacaria aí nesse contexto, Nicolas, que merecem grande destaque, que merecem nossa atenção, até para quem está montando o seu Velo Games? Leandrão, claro que a gente tem várias equipes, se você for destacar a melhor equipe da prova é fácil. A Jumbo-Visma, né? Como poder coletivo e trabalho em equipe, eles já mostraram N vezes, a gente já falou disso, né? A gente lembra da imagem impactante quando eles ganharam lá na Paris-Nice com Laporte, Van Aert e Roglič, fazendo verdadeiras exibições, fizeram novamente no Dauphiné. Então, como poder coletivo, eu diria que é a melhor equipe. Outra equipe que, olhando agora o start list, falei, nossa, é uma equipaça para ganhar o Tour, é a Ineos. A Ineos só falha uma coisa, né? Eles não têm um cara chamado Tadej Pogačar. Eles não têm um cara chamado Tadej Pogačar para ganhar a prova. Mas no restante, cara,
Jonathan Castroviejo, Dylan Van Baarle, Felipe Ugana, Tom Pidcock, Dani Martinez, Yates, Thomas, ou seja, Luke Rowe. Você tem gente para rodar em todos os terrenos e muito completa para gregariar e funcionar em todos os lados, né? Vai ser curioso ver como o Pidcock vai andar na etapa de Roubaix. Tô curioso para ver, ainda que eu acho que talvez ele sofra um pouquinho, porque ele é um pouco, ele é pequeno, né? Para esse tipo de etapa. E logo você tem outras equipes que nunca dá para... Houve muita polêmica, né? A Quick-Step essa semana, com a não seleção do Mark Cavendish já de bastante tempo, uma vez que é um cara extremamente midiático e você não vai ter o vigente camisa verde da prova largando, mas... E nem o campeão mundial, né? O Juliano Alaphilippe também não vai. O Alaphilippe também vai ser uma ausência, uma baixa, porque ele está lesionado, né? Ainda daquele tombo da Liège-Bastogne-Liège. Esse mais compreensível. A questão do Kev gerou muita polêmica nas redes sociais, né? E críticas para cima do Patrick Lefevere. É um outro ponto que pode ser destacado. O AE a gente não mencionou muito, mas eles têm uma equipe para tentar ajudar o Pogacar e respaldar ele da melhor maneira que possam, não né? Precisa fazer muito, né? Não precisa fazer muito, né? Mas ainda ali tem um Maika, um Soler, um próprio Brandon McNulty, um Trentin para a etapa de George Bennett, exato. Não deixa de ser uma equipe... É um bom time. Eles se reforçaram bastante porque eles têm consciência disso. E logo você tem muitas equipes, né, que vão para jogar o sprint. Eu não vejo uma equipe que até analisando, né, nas etapas, a gente não falou muitas etapas de sprint. Vai ser curioso ver como que vai ser a dinâmica, né, nessas etapas de quem vai tomar o mando do pelote. Uma vez que a gente não tem uma equipe clara de sprintista, né, com um claro favorito. Você mencionou um Caleb Ewan, a gente tem um Fábio Jacobs na Quick Step. DSM sempre gosta de levar bons sprinters, eles têm gente boa ali que possa eventualmente ganhar uma etapa ou outra. Alpecin não deixa de ter gente boa também para sprint, mas a gente não vê nenhuma equipe assim com um trem, como seria na sua época, um Cipollini, como própria HTC na época do Kev, que ia full para os sprints, ou um Kittel, né, na sua época. Então isso vai ser uma dinâmica diferente. Pode até, só para concluir, Leandro, que a gente veja, às vezes, umas fugas vingarem em etapas que a gente não esperaria. Porque você não tem aquela equipe que claramente toma o controle do pelote nos dias de sprint e a fuga acaba vingando. A equipe que tem mais potencial para ser essa equipe, que não tem um cara na geral, é a Bike Exchange, que tem o Dylan Groenewegen como sprinter puro e o Michael Matthews como um sprinter mais puncher, que para etapas um pouco mais complicadas. Ele também deve brigar pela camisa verde, Nicolas. A própria Lotto Soudal está nesse perfil que você falou, porque eles têm o Caleb Ewan, mas tem uma artilharia de ciclistas que vão tentar buscar as fugas e pode ser até mais possível que eles conquistem o resultado nas fugas do que no próprio sprint. Acho que vai ter uma disputa muito emocionante aí, Nicolas, porque tem essa diversidade, tem essa possibilidade, cada equipe tem o melhor. As equipes sabem que ganhar do Pogacar é muito difícil, então vamos ter que buscar o resultado nesse Tour de France, buscando outras atitudes, outras formas de disputar, e eu acho que essa é a grande expectativa. Eu espero que eles não fiquem muito acomodados ali na famosa briga pelo 5º ao 15º lugar ali, deem as caras e tentem alguma coisa. Eu acho que não, Leandro. Eu não vejo isso e vejo muita tentativa de várias equipes de buscarem etapas, porque é o que a gente já vem falando no radio há meses durante a temporada. Pontos UCI. Vale mais você ganhar uma etapa no sentido do que você ficar lutando para fazer o 12º, 13º na tabela de pontuação UCI, né? Então, quem tem a possibilidade de caçar etapas, certamente vai tentar. Porque uma vitória de etapa no Tour de France, eu não estou com a tabela aqui certinha, mas eu acho que são 120 pontos por etapa, os UCI. E isso é ponto pra caramba para essas equipes que estão ali na briga pelo rebaixamento e classificação, né? Então a gente vai ver um pouco esse lado também. Sabe uma coisa curiosa? Que não é todo ciclista que pontua que leva esses pontos para essa disputa, são os 10 melhores, né? Então, eu estava até lendo sobre isso, o quanto que o Vinícius Rangel, que fez bastante ponto
vencendo os brasileiros de estrada e sub-23 de contra-relógio, acabou, esses pontos ainda não foram somados aí Movistar, porque ele não está entre os 10 maiores pontuadores. Esse é um cenário que de fato tem uma grande expectativa, né, essa disputa pelo rebaixamento. Hoje a Israel e a Lotto seriam rebaixadas, sairiam do ranking World Tour, mas tem bastante coisa para passar debaixo dessa ponte, e o Tour de France é muito decisivo nesse contexto, Nicolas, até pelo aspecto moral. Essa é a expectativa que a gente vai acompanhar a partir dessa sexta-feira, dia 1º de julho, todos os dias, às 5 da tarde, a gente vai fazer um boletim ao vivo, acompanhando cada etapa, comentando cada etapa, nos nossos stories, nas nossas mídias sociais também tem bastante conteúdo complementar. Eu já falei aqui que nesse Tour de France a gente tem como parceiros a Specialized, que é o nosso oferecimento, né, quem está propiciando tudo isso, mas também tem parcerias muito legais com a Strava e com a Z2, onde o ouvinte que está escutando esse podcast vai também ajudar a gente a decidir quais são os destaques de cada etapa. Convido então mais uma vez todo mundo a seguir a gente no YouTube para acompanhar ao vivo. Quem está habituado a ouvir no podcast também vai receber esse conteúdo todo dia, no final do dia, um boletim da etapa comigo, com o Nicolas Sessler, conversando sobre esses principais destaques. É uma experiência nova para a gente participar no formato YouTube. A gente vai acabar voltado um pouquinho mais nesse momento para o ao vivo, para o vídeo, para aprender um pouco mais sobre essa experiência, e eu convido todo mundo que já curte o Gregário Radio para acompanhar com a gente essa edição do Tour de France. Nicolas, muito obrigado. Não vou te perguntar os favoritos, não vou te pôr nessa cilada. Os favoritos estão aí na mesa, a gente tem aí bastante oportunidade para acompanhar isso no dia a dia. Muito obrigado, e que vem o Tour, né, Nicolas? E que vem o Tour, né? Que vem o Tour, Leandrão. Eu vou até desligar o ar-condicionado, então, para não gelar ninguém. Mas... E fica aí... Sem palpites dessa vez, né? Porque senão... Sem palpites dessa vez. É melhor, a torcida pra ninguém vir brigar comigo, né? Para não ter ninguém brigando comigo no pelotão depois. Pô, cara, se ele for votar em mim e eu caí logo na primeira semana no contra-relógio, então não quero saber, não sei quem vai ganhar. O palpite do Nicolas Sessler é o Pierre Rolland para camisa de montanha, o Michael Gogol para a camisa verde e o Frank Bonamour para a camisa amarela, né, Nicolas? Esses são os seus candidatos para o. Não, eu não vou falar nada, não sei, não tenho candidatos. Muito bem, cara. Mas isso aí, Leandrão, vai ser uma semana, vai ser um mês intenso para nós, né? Mas vai ser muito legal e uma grande honra. Agradecer a todo mundo que está conosco, que acompanha, e não deixe de interagir, não deixe de mandar sua pergunta, mandar ideias e assistir aqui conosco ou escutar. Vai ser um mês sensacional. E sem deixar de lado que você vai competir a volta da Romênia, né, o Sibiu Tour, né, na primeira semana. Eu também vou estar na transmissão do Giro Doni, o Giro Feminino, nos canais da Esporte. Então, de fato, tem muita função para a gente aí nesses próximos dias. Mas quem gosta de ciclismo, como a gente gosta, como o nosso ouvinte também gosta, vai dar conta de tudo isso, Nicolas. Um grande abraço para você e até amanhã, ao vivo, às 5 horas, com o primeiro boletim da etapa 1 do Tour de France. Até amanhã.